E aí, gente, no vídeo de hoje eu estarei falando um pouco melhor para vocês sobre o que é a International Space Station, Estação Espacial Internacional, conhecida com a sigla de ISS, que é Estação Espacial Internacional. E basicamente eu estarei explicando para vocês sobre o que realmente ela é, para que ela serve e por que foi criada. Bem, o meu nome é Maicon Viana e eu sou apresentador e editor aqui do canal Um Pouco de Ciência. Antes de mais nada, ela tem o nome de Estação Espacial porque ela é uma base que fica no espaço, em órbita da Terra. E ela tem o nome de Internacional porque ela foi feita com a colaboração de vários países, e não somente um único país. Os países representantes da construção da Estação Espacial Internacional são os países Canadá, a Europa como um todo, Rússia e os Estados Unidos. São esses 4 países principais para que foi possível e viabilizaram a Estação Espacial Internacional. Bem, gente, essa aqui é a nossa 8ª aula da UBA e o conteúdo dessa aula é sobre a ISS. Esse conteúdo é importante porque no conteúdo de astronáutica da UBA, a ISS ela foi um marco muito importante para a astronomia e para a astronáutica, justamente pelo motivo de ela manter a permanência do ser humano no espaço desde 2 de novembro de 2000, ou seja, desde 2 de novembro de 2000 até os dias atuais, sempre tem um ser humano que está no espaço. A Estação Espacial Internacional nunca teve, desde essa data, menos de 3 tripulantes a bordo. Com isso dá para tirar já o tamanho da importância dela, porque ela basicamente garante que o ser humano conquistou a órbita da Terra. Não só máquinas estão em órbita, seres humanos também, e por isso é uma coisa muito importante para a astronomia, tanto para a astronáutica. Por conta disso, é um conteúdo bastante importante para a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Gente, eu falarei agora para vocês algumas curiosidades sobre a Estação Espacial Internacional. Uma delas é que ela faz uma órbita em torno da Terra, ou seja, ela gira em torno da Terra cerca de 16 vezes por dia. A Terra gira em torno de si mesma uma vez por dia, que é isso que faz o ciclo de rotação terrestre. Como assim? Imagina que está a Terra aqui e ela está girando em torno de si mesma, tudo bem? E à medida que ela vai girando em torno de si mesma, a Estação Espacial Internacional gira em torno dela 16 vezes e quando a Terra gira só uma vez. É isso que acontece. Isso se dá porque a velocidade orbital da Estação Espacial Internacional é de 27.700 km por hora e a velocidade de rotação da Terra só é de 1.660 km por hora. Como consequência dessa velocidade muito maior do que a da Terra, acaba tendo como consequência uma outra curiosidade. Uma coisa que as pessoas geralmente não sabem é que nenhum corpo gira em torno de outro eternamente. Sempre vai acontecer um processo onde esse corpo vai se afastar cada vez mais com o passar dos anos ou vai se aproximar cada vez mais com o passar dos anos. Existem alguns motivos específicos para que essa percepção de que os corpos estão se afastando ou se aproximando seja minimizado. O primeiro deles é que o tempo de vida do ser humano é muito curto. Então, o tempo de vida que a gente vive é insuficiente para perceber uma grande mudança de distância de algum corpo. Um exemplo da Lua. A Lua, a cada ano que passa, ela se afasta alguns centímetros da Terra. Mas esse afastamento é tão mínimo, comparado com a distância dela para a Terra, que a gente só pode perceber algum efeito disso depois de alguns milênios. Como consequência desse princípio físico, acaba ocasionando uma outra curiosidade que é a que eu vou citar agora. Os corpos nunca vão girar em torno de outro corpo eternamente. Ele sempre vai tender a se afastar ou vai tender a se aproximar. Como a Estação Espacial Internacional não é um corpo tão pesado, comparado, por exemplo, à Lua, e não está tão distante de nós, porque ele só está a uma certa altura de 400 km de altura, que pode ser visível a olho nu daqui da Terra, acaba ocasionando a atração da Estação Espacial Internacional com a Terra, fazendo com que ela perca aproximadamente 100 metros de altitude por dia. Por conta disso, a Estação Espacial Internacional é constantemente reposicionada para que ela volte para a altura adequada para a sua órbita. Uma outra das coisas que as pessoas tendem a fantasiar é achar que na Estação Espacial Internacional não tem gravidade, por causa daqueles filmes ou séries que mostram astronautas flutuando dentro da estação ou em órbita da Terra, que eles ficam meio que flutuando, e eles acreditam que aquilo ali é uma gravidade zero. Pois bem, ali ainda não está tão distante da Terra, por conta disso ele tem uma gravidade na Estação Espacial Internacional muito próxima à gravidade terrestre.
A aceleração gravitacional aqui na Terra é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Na Estação Espacial Internacional, essa aceleração é de 8,3 metros por segundo ao quadrado. Agora, o que explica então essa impressão que a gente tem do que os astronautas realmente estão caindo? Isso é por causa que eles realmente estão. Na verdade, a Estação Espacial Internacional ele está constantemente em queda livre, ele está caindo na Terra. A diferença é que ela tem uma velocidade muito grande na horizontal. E tem a aceleração centrípeta, né, que vai para o interior da Terra, que faz ela cair. Só que ela vai girando assim, como se fosse um movimento balístico. Como, por exemplo, quando você arremessa uma pedra, ela vai receber uma certa altitude máxima e depois ela vai cair. Só que se você arremessa esse objeto com uma velocidade um pouco mais rápido, ele vai demorar um pouco mais de tempo para chegar ao chão. Agora imagina você arremessando esse objeto a 27.700 km por hora. Ele vai pegar uma distância tão distante, mas tão distante, que ele vai acabar ficando em órbita da Terra. Só que ele vai continuar com aquela impressão de queda livre, e é exatamente isso que acontece com a Estação Espacial Internacional. Ela está girando em volta da Terra com uma velocidade realmente absurda, só que é justamente por ela estar com uma velocidade tão rápida que ela demora mais a cair. Isso é exatamente a mesma coisa que acontece com a Lua. Acontece que ela está numa distância muito grande, então a aceleração centrípeta é muito menor. Lembrando que a aceleração centrípeta é exatamente essa aceleração que puxa para o centro do corpo, que no caso é a Terra. Irei agora falar um pouco mais sobre por que ela foi criada, né, qual foi o objetivo da sua criação e como ela foi montada. Bem, primeiro que a Estação Espacial Internacional ela não foi feita assim, por exemplo, de uma vez só. Ela foi feita por partes. Ao todo, foi feito 50 missões espaciais enviando pedaços da estação espacial para o espaço, e lá foi montado toda a estação espacial. A primeira missão foi feita no ano de 1998 e só foi concluída em 2011, ou seja, demorou mais que uma década para se fazer a Estação Espacial Internacional. Ela tem o objetivo principal para a Estação Espacial Internacional é pesquisa científica. Lá basicamente é um laboratório que fica em órbita da Terra, que também serve para observação e para vários tipos de estudos. Esses ramos científicos que são feitos basicamente são estudos sobre astrobiologia, os estudos sobre astronomia e os estudos mais voltados para o humano, como medicina espacial, ciências da vida, ciências da física, ciência dos materiais, o clima espacial e o clima na Terra, que é mais conhecido como meteorologia. E a Estação Espacial Internacional só tem espaço para 6 tripulantes ao máximo, 6 astronautas e cientistas, que basicamente eles conseguem disponibilizar para nós, aqui na Terra, aproximadamente cerca de 160 horas semanais de pesquisa científica. Com isso, finalizamos o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado desse conteúdo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu e forte abraço!